Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM até às 10 da noite. Boa noite! A partir de agora você acompanha o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM. A gente segue aqui, no 107.9 até as 10 da noite, com assuntos sobre o movimento escoteiro. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo eu apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana. As reportagens de hoje são de Júlia Dias, Jordana Dalcin, Lúcia Antunes e da tropa escoteira do grupo SOCEP, na técnica Jonathan Ferreira. Entre os destaques de hoje, entrevistas sobre trabalhos e projetos acadêmicos vinculados com o escotismo. O Grupo Escoteiro SOCEP realiza atividade de Natal. Grupo Escoteiro Melvin Jones encerra o ano com acampamento de grupo. Grande acampamento acontece na cidade de Camaquã. Escoteiros de Santa Maria se preparam para o Jamboree Nacional. Entrevista da semana. Chegando o fim do ano e com ele acaba o semestre acadêmico. Aqui na UFSM, o ano letivo termina esta semana. Nesse ritmo, o programa Sempre Alerta traz hoje uma conversa sobre trabalhos e projetos acadêmicos com o foco no movimento escoteiro. Isso mesmo, e junto conosco nos acompanha Giovana Altrive. Giovana é professora de Libras do Departamento de Educação Especial e desenvolve um projeto sobre Libras no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Giovana, seja bem-vinda ao nosso programa e vamos contar um pouco para os nossos ouvintes sobre o que é o projeto, né? Então, a base do projeto, o que é? Nos explica, então. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana. Obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui hoje à noite conversando com vocês. E o projeto em si, né, começou com uma proposta embrionária da minha vontade de unir duas grandes paixões da minha vida, né? Que é a minha paixão pelo voluntarismo junto ao movimento escoteiro e Libras, que é a minha formação profissional. E eu precisava muito fazer a união desses dois grandes elementos que compõem a minha vida. Então, eu comecei a pensar numa proposta de ensinar Libras, então, lá dentro do movimento, do Grupo Gearas, inicialmente. Não que isso não possa se expandir para outros grupos também, claro, né? Mas essa primeira experiência aconteceu lá no Gearas. Então, eu procurei reunir, né, esses dois grandes elementos. O ensino de Libras junto ao movimento escoteiro. E daí nasce, então, um projeto de extensão para que se ensinasse Libras para o ramo lobinho. Eu precisava escolher um dos ramos. E o meu interesse maior ficou com os lobinhos em função de uma experiência que eu tenho como professora alfabetizadora. E aí as crianças entre 6 e 10 anos me mobilizam muito mais para o ensino, digamos assim. Então, são esses dois elementos da minha vida que se uniram e se concretizaram por meio deste projeto. Isso, e aí esse teu desenvolvimento no ramo lobinho, como tu falou, pela idade e tudo, é porque tu já lecionava em outras escolas, né? Isso, eu fui professora de Libras na escola Reinaldo Fernando Coser, uma escola para surdos aqui em Santa Maria, durante 15 anos. Professora alfabetizadora de surdos. Então, falar sobre o aprendizado, o desenvolvimento, né? O despertar o interesse em aprender nas crianças é algo que sempre me mobilizou, como professora. E aí eu fiz essa união, né, entre a minha profissão. E aí, por isso eu pensei no ramo lobinho. Mas não que eu não esteja pensando agora em ampliar essa proposta para os outros ramos. Sim. E dentro do ramo lobinho, dentro do escotismo, na verdade, né, a gente tem as especialidades que a gente já colocou para os nossos ouvintes no primeiro programa. E então as especialidades têm alguns itens e eles conquistam, né? Tu pode nos dizer como que foi desenvolvido essas especialidades dentro do projeto? Então, Marcos, eu acho que o primeiro mobilizador foi esse, né? Quando eu descobri, porque foi uma descoberta, né, que existia a especialidade de Libras, eu fiquei mais contemplada e mais motivada ainda a desenvolver esse projeto. Porque quando se tem essa especialidade, parece que tem um mobilizador muito maior junto às crianças. Então, eu fui estudar quais eram os elementos que as crianças precisariam contemplar para a conquista dessa especialidade.
Óbvio que quando eu fiz esse estudo, eu logo parti da especialidade como um bloco maior, como se fosse o maior interesse das crianças. E quando eu chego lá junto ao ramo Lobinho, eu vi que sim, eles tinham esse interesse também. Mas o interesse muito maior era em aprender realmente a língua de sinais. Isso, a gente tem... Na especialidade nós temos 9 itens, né? E para exemplificar melhor para o nosso ouvinte, né? Por exemplo, um deles é conhecer o alfabeto em língua de sinais, né? A Libras, né? Outros, por exemplo, é a promessa em Libras. Isso, né? Marcos. Foi assim que aconteceu. Depois do meu estudo destes elementos, né, eu fui elegendo o que se tornaria mais dialógico dentro daquele espaço. Então, aprender o alfabeto, né? Então, alguns já sabiam, né? E aí a gente tornou um estudo mais aprofundado. Fazer a promessa também. E teve um dos itens que foi bem bacana, que seria conversar com uma pessoa surda. E foi aí, então, que eu acabei convidando, né, uma criança surda para participar, então, de alguns momentos junto às nossas atividades. Então, eu convidei essa criança surda, ela veio, né? E, de fato, aquele ambiente comunicacional, ele se efetivou, porque as nossas crianças do movimento escotismo, lá dos Lobinhos, eles começaram a se comunicar com essa criança surda. E aí o interesse maior em ampliar a língua e fazer, de fato, a língua de sinais como um uso, né? Uma utilidade. Então, eles começaram a perceber que realmente eles precisariam aprender a língua de sinais para incluir esta criança surda. E essa criança, ela participou de vários momentos, de várias tardes junto conosco, e daí se conquistou também mais um item da especialidade, que é a conversa, né, com uma pessoa surda. Isso. A gente pode dizer também, Giovana, pensando na parte do projeto, né, que esse projeto é um projeto interdisciplinar, né? A gente, ao invés de nós procurarmos, e falo nós porque também me insiro, né, nesse projeto, participando junto, ao invés de a gente procurar pessoas da educação especial, do curso de educação especial, para integrar o projeto, a gente procurou jovens escoteiros que participam do movimento escoteiro para integrar o projeto, né? Então, nós temos várias funções ali, né? Tem desde arquiteto voluntário até arquivista, né? Como é o meu caso acadêmico de arquivo. Assim, foi o meu interesse, né? Procurar acadêmicos da instituição para fazer parte desse projeto de extensão, mas acadêmicos que estivessem participando do movimento. E isso não foi difícil dentro do próprio grupo Gearas, né? Então, ali mesmo no Gearas, foi fácil encontrar alguns acadêmicos da instituição, como a gente comentou, né? Tem aluno da arquitetura, da pedagogia, né? Da engenharia florestal, que, né, conhecem o movimento, fazem parte do movimento escoteiro, estão participando de diferentes ramos ali, e aí estão fazendo parte também. E aprendendo Libras, né? Claro. Então, eu acho que em alguma medida eu consegui reunir todos esses interesses, né? Sim. O interesse institucional, que é fazer a formação, né, destes acadêmicos, né? E o meu interesse também pessoal. Então, Giovana, quais são os planejamentos futuros para esse projeto? Como você vê ele daqui a algum tempo? Olha, neste último semestre agora, com o Ramo Lobinho, eu vejo que eu e o Marcos, trabalhando efetivamente, né, Marcos, juntos lá, nós conseguimos muitas coisas. Por exemplo, todos os jogos, as atividades que nós desenvolvemos, nós procuramos desenvolver elas adaptadas para Libras, desenvolver as crianças, a percepção visual delas. Nós conseguimos atingir um interesse bem satisfatório dessas crianças, e o que eu estou almejando para perspectivas futuras, né, é fazer essa ampliação, como eu disse, né? De repente fazer esse projeto para outros ramos também, ou então se outros grupos em Santa Maria tiverem interesse, né, de desenvolver, então, junto a esse ramo Lobinho ou ramo escoteiro, enfim, o ensino de Libras, né, contemplando, no caso, a especialidade de Libras. Então, eu estou aberta para fazer, né, para conversar, para fazer desenvolver com outros grupos, ou dentro do grupo Gearas também, daí com outros ramos. Claro. E a gente, trazendo um pouco para a parte dos jogos, né, que a gente aplicou, o nosso escotismo traz o aprender fazendo, né? E foi isso que aconteceu, né? Então, toda a instrução era seguida de um jogo. E isso é muito saudável. E isso vai de encontro com a nossa política regional de inclusão, né? Que é desenvolver um programa adaptado.
né? Então, trazendo agora a questão do jogo adaptado, não só... No final, a gente chegou a essa conclusão, né? Nos últimos finais de semanas que a gente trabalhou com a Alcateia, a gente viu que não só como ferramenta de inclusão para a pessoa surda, né? Mas também como ferramenta de adaptações dos jogos para os ouvintes, né? Então, criou uma relação diferente com aquele jogo que era igual sempre, que era o mesmo conhecido. Tu cria uma dificuldade a mais, um detalhe a mais, que para nós não é dificuldade, mas para eles que não têm a primeira língua como Libras, se torna, né? E isso cativou também os lobinhos, os jovens, a quererem mais, né? Então, acredito que é como tu colocou agora, a gente saiu da especialidade e foi para um âmbito bem maior de inclusão, né? Então, um âmbito de conversa com o sujeito surdo, né? Não só a questão de aprender a promessa em Libras, aprender o alfabeto e os outros itens que a gente tem ali, né? Então, tu quer colocar alguma coisa dos jogos também? Como que foi que tu também aplicaste, né? Sim. Foi bem bacana, por quê? Porque essa proposta, junto ao movimento escotista, não sou eu que trago uma proposta nova, entende? Eu precisava compreender como que acontecem os jogos dentro da Alcateia, qual é essa dinâmica desses jogos que as crianças já têm adquirida, para depois pensar numa adaptação. Como que nós vamos fazer essa sinalização que tem que ser visual e não mais auditiva? Então, isso também nos provoca a pensar. O que aconteceu? Nós tivemos 2 experiências bem significativas. A primeira delas foi pensar num jogo que eles conhecessem a dinâmica. Por exemplo, foi Pena e Pelo. Isso. Fizemos organizamos esse jogo, Pena e Pelo, em Libras. A gente teve sucesso? Tivemos alguns enfrentamentos. Por qual motivo? Nós precisaríamos ter feito primeiro usando a língua oral, que é a primeira língua das crianças, né? Para depois usar a língua de sinais. Bom, posteriormente a gente fez isso. Tá, mas pelo e pena, tinha todo um vocabulário para isso, nós adaptamos. Por qual motivo? Porque eles já sabiam, por exemplo, as letras do alfabeto. Isso. Então, pelo e pena a gente fez com vogais e consoantes. Foi bem bacana, então eles já conheciam a dinâmica do jogo, né? E nós conseguimos adaptar ele em Libras. Então, isso aconteceu também com outros jogos, como Estrela, e a gente acabou conseguindo fazer com que todas essas informações viessem de forma visual. Isso foi muito gratificante. E muito interessante também é que todo o ramo, né, a Alcateia, eles adaptaram a própria palma escoteira, né, em língua de sinais. E a gente conseguiu contemplar isso em vários momentos, a palma escoteira em língua de sinais, né, visualizando ela, e outros interesses deles também. E também com relação às suas matilhas. Eles queriam aprender as cores das suas matilhas em língua de sinais, e quando a gente chamava eles já apresentavam as cores em língua de sinais, né, das suas aconteceu matilhas. ao natural, né? Não foi uma coisa que nós pedimos, agora vocês vão apresentar as matilhas com sinais. Naturalmente. Isso aconteceu natural. E outras situações cotidianas que aconteceram dentro do movimento, ali dentro do grupo, eles usando língua de sinais. Então, quando eles me veem lá, eles já vêm me cumprimentando em língua de sinais, dando oi, que hoje está calor, eu tô com sede, eu quero tomar água, alguma coisa assim que envolve o cotidiano, e eles já usando essa língua. E para ver a amplitude que a gente toma nesse projeto, que além de ensinar Libras, de mostrar o sujeito... Mostrar não. De ter o contato com o sujeito simples, sujeito surdo, a gente também quebra alguns preconceitos, né? Eu não sei conversar com pessoa surda, mas um 8 vai saber hoje, né? Então, essas crianças que hoje participaram do projeto, amanhã eles vão ter colegas incluídos na classe regular, surdos, ou vão ver na rua e vão conversar, né? Então, causa uma interação além do grupo escoteiro, né? O que é muito bacana é que para que a gente consiga romper com esse preconceito, digamos assim. Eu não consigo me aproximar do surdo porque eu não sei a língua dele, né? E aí acabam se afastando. Com a Alcateia, as crianças conseguiram compreender que o surdo é um sujeito visual. E que eu preciso olhar para esse surdo. E que eu não preciso compreender a língua de sinais com toda a totalidade dela para eu me comunicar. Que às vezes um apontamento, uma expressão, eu consigo fazer essa comunicação, que o ato comunicativo com o outro, às vezes não precisa ficar preso
num simples sinal, né, que eu não conheça. Então isso se tornou bem bacana. Eu vi que as crianças, né, já estavam se comunicando com as mães e as mães também trazendo esses relatos. Sim. Ele chegou em casa, né, nos contando alguma coisa, ele está muito interessado com a língua de sinais. Então a gente vê em pequenos atos eles utilizando essa língua que é visual, né? Claro. E isso foi bem, bem interessante. Eu encerro, né, Sim. esse semestre, digamos assim, muito satisfeita com o resultado que a gente obteve Claro, e com esse projeto. vamos ter mais resultados daqui para frente, né? Eu espero que sim. Só colocando também, a gente pode trazer várias situações, né, que aconteceu durante o projeto, durante a aplicação, a capacitação de adultos, a conversa com adultos, né, e as reuniões e tudo. Mas nosso tempo de entrevista é um pouco menor e a gente tem algumas pautas ainda para falar sobre trabalhos acadêmicos, né? E deixar só divulgar também a questão do Fórum Regional de Inclusão e Acessibilidade, que vai acontecer o ano que vem, dia 11 de março, que a gente vai poder discutir também e conversar sobre isso, né, em Porto Alegre. Agora, Giovana, a gente vai trazer uma entrevista da Débora Vidor, e gostaria que tu participasse junto. Ela tem um trabalho sobre capacidades físico-motoras em jovens escoteiros, né? Então, a gente saindo um pouco do projeto, vamos conhecer novos trabalhos. Ela vai explicar pra gente agora. O meu trabalho de conclusão do curso foi uma análise das capacidades físico-motoras de escoteiros e escoteiras. Eu peguei a tropa escoteira do grupo que eu participava, dividi eles em 2 grupos e um deles era só dos que praticavam escotismo, no outro eram os que praticavam outras atividades físicas além do escotismo, né? Então, depois eu apliquei uma bateria de testes que envolviam equilíbrio, coordenação e agilidade, principalmente, e comparei os resultados dos 2 grupos. O meu objetivo com esse trabalho era ver se as atividades características do escotismo eram eficientes para desenvolver essas capacidades que eu avaliei, né? Ou se precisava, se fazia necessário outras atividades para conseguir ter esse desenvolvimento nessas capacidades. Continuando nossa pauta sobre trabalhos acadêmicos, está conosco a Giovana Altrive, professora da UFSM e colaboradora no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo. Giovana, a gente escutou agora o trabalho da Débora, né, que também é um trabalho acadêmico desenvolvido dentro do movimento escoteiro, né? Então, indo além, assim, dos nossos projetos, da questão da Débora, da questão da Libras, o que tu tens, assim, para nos dizer para os escoteiros hoje que estão entrando na faculdade, qual a ideia que tu tem ou sugestão, né, de como fazer esse projeto, como desenvolver um trabalho acadêmico dentro do movimento escoteiro? Eu vejo o movimento escoteiro como um lugar de fomento de aprender, né? Então, se o acadêmico da instituição, da UFSM, tem algum interesse, digamos assim, da sua própria formação, existe sim como relacionar com o movimento. O que é preciso fazer? É preciso procurar um professor que tenha o mesmo interesse, né? E organizar, então, esse projeto de extensão para que se desenvolva lá. Penso que nós temos dentro da UFSM, provavelmente, né, escoteiros de diferentes lugares do Brasil, claro, né, que talvez ainda não conseguiram se inserir em algum grupo aqui em Santa Maria, mas que podem vir buscar isso e fazer essa relação, essa união entre a sua formação, né, e as atividades do escotismo. Então, é procurar um professor que tenha interesse em desenvolver esses projetos de extensão, né? Fazer esse projeto dentro da sua área e apresentar, então, para o grupo. Foi esse o caminho que eu percorri e eu estou, inclusive, né? Quero me colocar à disposição se tiver algum acadêmico da instituição que queira se unir, que queiram agregar valor ao nosso projeto, porque a disciplina de Libras aqui na instituição, ela é uma disciplina obrigatória em todas as licenciaturas e ela é ofertada como DCG na grande maioria dos cursos de bacharelado. Sim. Então, se dentro da instituição tiver algum escoteiro que gostaria, né, de se unir ao nosso projeto, será bem-vindo, pode entrar em contato comigo. Então, muito obrigado, Giovana, pela tua participação, né? Também agradecer a Débora, que não esteve conosco, mas pôde nos mandar um relato, né? E para quem quiser conferir mais trabalhos acadêmicos, a gente tem um link, a gente vai colocar na nossa página facebook.com/escoteirosSM um link com outros trabalhos acadêmicos dentro do site dos Escoteiros do Brasil. Então ali tem vários assuntos, desde direito, parte da educação, exatas, que a pessoa pode tomar como exemplo também para
para desenvolver um trabalho dentro do grupo, né? Muito obrigada pela participação, Giovana, sempre alerta. Sempre alerta, obrigada. E agora vamos escutar uma música escoteira da banda Rataplan e o rock gaúcho da banda Topas. Nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta com mais destaques e boas ideias. Yeah, yeah, yeah! Rock pra BP. Escoteiros de verdade já sabem que vão curtir. Manda a brasa e vem aqui. Levanta acampamento, tá na hora de partir. Porque esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. Escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Seu blá 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 não cola aqui. Escotismo de verdade pra quem quer se divertir. Fala muito e pouco faz. Se liga, meu amigo, que o tempo não volta mais. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro tem carta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro tem carta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Balança as cadeiras e chacoalha esse traseiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro tem carta, vamos juntos balançando. Esse é o rock escoteiro. Quero ouvir você cantando. O escoteiro sempre alerta. Sempre alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta, eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Você escutou agora as bandas Rataplan e Topas. Mande sua sugestão de música pra gente. Acompanhe a publicação na página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Vamos aos destaques dos grupos escoteiros. Teve várias atividades que aconteceram no final de semana. O Grupo Escoteiro SOCEP realizou um fim de ano especial, em que as equipes apresentaram as diferentes visões de Natal conforme os continentes do mundo. Quem conta pra gente são os jovens do grupo.
Oi, eu sou a escoteira Mariana, do grupo SOCEP, e eu tô aqui para conversar com alguns dos jovens que participaram da atividade de encerramento do grupo, denominada Natal pelo Mundo. Oi, meu nome é Antônio e eu sou o lobinho do SOCEP. Já faz uns 2 anos que eu estou aqui e eu vou falar um pouco da nossa atividade do Natal. Assim, nossa atividade do Natal, nossos chefes fizeram uma coisa. Eles separaram os ramos em continentes. Mas o ramo sênior, como ele é muito rebelde, ficou com 2. A gente ficou com o continente América. A gente separou entre norte-americanos, como se festeja o Natal no Brasil, e o Natal latino. E eu fiz um Natal latino, ficou bem legal a nossa apresentação. E agora eu vou passar pro escoteiro Pedro. Eu achei muito legal as atividades. Eu participo do ramo escoteiro. A gente apresentou sobre alguns países da Europa e várias curiosidades, como a Espanha, na Alemanha e a Itália. Então a gente apresentou, depois a gente passou para o ramo sênior, que fez sobre o CNE e a Ásia. E agora, escoteiro Cauã, o que tu aprendeu de conhecimento sobre a pesquisa que tu fez? Nós aprendemos, cada país pensa no Natal como um modo diferente. Como, por exemplo, na África, eles pensam mais como um culto religioso. Quanto na China, eles mais é uma parte comercial o Natal. Também vimos que, cada um comemora o Natal de um modo diferente, com pratos diferentes e um ritual diferente. Muito obrigada, jovens. Sempre bom adquirir mais conhecimento e, principalmente, saber que existem mais escoteiros em todas as partes do mundo. Já no grupo escoteiro Melvin Jones, aconteceu um acampamento de final de ano. Quem conta pra nós é a Júlia Dias. No último final de semana, o grupo escoteiro Melvin Jones fez seu acampamento de encerramento de ano, com a temática de um novo mundo. Os jovens foram separados em 4 equipes. Entre jovens, pais e chefes, cerca de 80 pessoas estiveram no balneário, onde aconteceu a atividade, no município de Silveira Martins. Com o calor que fez no sábado, a principal atração foi a água. Foram feitas brincadeiras e jogos nas águas do rio Ibicuí-Mirim. À noite, o Fogo de Conselho trouxe esquetes incríveis sobre o que os escoteiros esperam do ano que se inicia. E as canções animaram o pessoal. No domingo, ainda teve tempo de um último banho no rio antes de começar o temporal. E como diz na nossa lei, os escoteiros foram alegres e sorriram nas dificuldades. Todos se ajudaram, desmontaram o acampamento em meio ao vento e à chuva, e partiram para a sede do grupo. Lá fizeram então o almoço e encerraram a atividade. Obrigado, Júlia. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, apresentamos iniciativas sociais ou ambientais desenvolvidas pelos jovens do movimento escoteiro. Hoje apresentamos a atividade Boa Ideia, desenvolvida no Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo, sobre a arrecadação de alimentos. O Muticão nos Aras foi organizado pela equipe de pais, junto com a pioneira Cecília. A campanha durou cerca de um mês. Todo o grupo arrecadou cerca de meia tonelada de comida, que foi distribuída na comunidade da Vila Jardim, uma comunidade muito precária de Santa Maria. Entregaram as cestas de comida para as famílias mais necessitadas da vila. O interessante foi a participação do centro comunitário, com o professor Vitalino e a dona Diva, que os orientaram durante toda a campanha. O sucesso da campanha levou a comunidade a pedir para que os escoteiros voltassem mais vezes. Você que nos ouve, tem uma boa ideia escoteira para mostrar pra gente? Mande sua sugestão na página facebook.com/escoteirosSM. Vamos com mais uma trilha sonora, agora a banda Cidadão Quem. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, destaques e curiosidades escoteiras. Não faço nada que alguém não tenha feito, não falo nada que alguém não tenha dito, então não penso nada. Nosso futuro é imprevisão. Alguém me dê a mão nessa calçada. Vejo que os anos vão chegar. Cada pegada me mostra um jeito de encontrar todo esse nada. Com medo de se machucar. Por que tudo isso então, se não há nada?
porque todos temem perder todo esse nada. Será vontade de viver na mesma casa, na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então, quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer e faz o homem temer? Estende a mão, trazendo as chuvas, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? La, la, la. Não faço nada que alguém não tenha feito, não. Não falo nada que alguém não tenha dito, então. Não penso nada, nosso futuro é imprevisão. Alguém me dê a mão nessa calçada, vejo os anos que vão chegar. Cada pegada me mostra um jeito de encontrar todo esse nada, o medo de se machucar. Por que tudo isso então, se não há nada? Porque todos temem perder todo esse nada. Será vontade de viver na mesma casa, na mesa que reparte o pão. Por isso tudo então, quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer e faz o homem temer? Estende a mão, trazendo as chuvas, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? Quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer e faz o homem temer? Estende a mão, trazendo as chuvas, tocando o som do trovão. Será que vamos saber? La, la, la. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Você escutou agora o rock gaúcho das bandas Cidadão Quem e Transneptúnia. Mande sua sugestão de música. Acompanhe a publicação na página facebook.com/escoteirosSM. Curiosidades escoteiras. No programa Sempre Alerta, vamos conversar sobre assuntos escoteiros. Para você conhecer mais sobre esse movimento mundial de jovens, apresentamos o quadro Curiosidades Escoteiras. Nesse quadro vamos falar sobre histórias, tradições, personalidades e muitos outros detalhes do dia a dia de um escoteiro. Hoje, a nossa curiosidade é sobre acampamentos escoteiros. A principal pergunta que se faz para um escoteiro é: o que vocês fazem em acampamentos? Realmente essa pergunta é meio difícil de responder. E não é porque é segredo ou algo errado, mas sim porque são tantas possibilidades que não é fácil de dar uma resposta pronta. O que tem em quase todo acampamento são jogos, montagem de canto de patrulha, fogo de conselho, jogos noturnos, grandes jogos e etc. Além disso, é possível também ter instruções, atividades de patrulha, separações por equipes. São tantas as possibilidades que não seria possível explicar em um só boletim. Aliás, nenhuma explicação teria a sensação que é estar em um acampamento escoteiro. O ideal é participar e conhecer. Vai que você goste também. Micaela Bigolin para o Sempre Alerta. Notícias da semana. Nossa primeira notícia é sobre a segunda edição da Aventura Grega, uma atividade feita pelo Grupo Escoteiro Barbosa Lessa, de Camaquã. Vamos escutar o convite feito pelos jovens do Grupo Escoteiro Anfitrião. Meu nome é Diogo, eu sou do Grupo Escoteiro Barbosa Lessa. Eu queria convidar todos vocês que fica no centro-sul do Rio Grande do Sul
a participarem da Aventura Grega, que será em fevereiro na barragem do município de Camaquã. As inscrições já estão abertas, é só entrar em contato com o Grupo Escoteiro Barbosa Lessa no nosso Facebook. Esperamos todos lá. Certamente vai ser uma ótima atividade. Nós vamos colocar o link na nossa página, facebook.com/escoteirosSM. Outro destaque é sobre o Jamboree Nacional. A atividade acontece no meio do ano que vem e já temos escoteiros aqui na cidade que participarão. Lúcio Antunes nos conta sobre a atividade. Jamboree é um grande acampamento escoteiro, podendo ser a nível nacional ou mundial. No próximo ano acontecerá o 7º Jamboree Nacional, na cidade de Barretos, São Paulo. Com o tema Explorando Novos Caminhos, o evento vai possibilitar que os participantes potencializem a capacidade de sonhar, visualizem novos horizontes, enriqueçam suas personalidades vivendo atividades e projetos e descobrindo novas possibilidades. Jovens entre 11 e 17 anos irão viver experiências únicas por meio de atividades que valorizam a prática escoteira, o contato com a natureza e o espírito aventureiro, incentivando a vida em patrulha e o trabalho em equipe. Entre os dias 15 e 21 de julho de 2018, Barretos vai reunir escoteiros de todos os cantos do Brasil, para que, juntos, possamos celebrar e fortalecer os laços de fraternidade que nos fazem irmãos. Os escoteiros do 4º Distrito Escoteiro estarão lá, 39 jovens e adultos dos grupos escoteiros SOCEP, Tupaciguara e do Grupo do Ar Augusto Severo. Já estão com a data marcada para esta grande atividade. Saiba mais notícias sobre o 7º Jamboree Nacional na página escoteiros.org.br. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. Vamos agora escutar mais um rock gaúcho. Em seguida, quadro Sempre Escoteiro e os parabéns da semana. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o Sempre Alerta, eu sou o Marcos Machado e junto comigo apresenta Ana Júlia Rodrigues. Você escutou agora Acústicos e Valvulados. Mande sua sugestão de música e acompanhe nossa página facebook.com/escoteirosSM. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, nós vamos conversar com pessoas que não participam mais do movimento escoteiro. Hoje vamos relembrar histórias, saber onde está e como o escotismo colaborou na vida de Jéssica Cabral, que participou do grupo escoteiro Henrique Dias. Sou a Jéssica, faço faculdade de fisioterapia na Unifra, aqui em Santa Maria. Participei do movimento escoteiro durante 8 anos. Comecei como guia no grupo escoteiro Melvin Jones e depois fui pro Henrique Dias, onde já cheguei lá como pioneira. Conheci o movimento escoteiro porque na época no colégio, alguns colegas meus falavam e tal sobre o movimento, e daí a Melvin Jones era perto da minha casa, é perto da minha casa. Então eu resolvi um dia ir lá conhecer e tal, ver como é que funcionavam as atividades, e acabei gostando. E desde o dia que eu fui para conhecer, eu não parei mais. Daí fiquei durante o tempo de guia, e acredito que fiquei 1 ano como pioneira na Melvin Jones. Depois peguei e fui para o Henrique Dias. Esses 2 ramos em que eu participei foram, para mim, assim, mesmo eu não tendo conhecimento muito profundo do que se passa nos outros, só por cima, né? Como eu não... só a parte que a gente vê, digamos. Mas eu acredito que foram de grande aprendizado, assim. O que tu adquire como guia, como pioneira, tu leva pro resto da vida. Como guia, foi a fase, assim, que a gente é adolescente, tá aprendendo a se virar, assim. Eu acredito que me ajudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa que é tímida, assim, pra falar e tal.
e com a função do escotismo tu acaba tendo que te soltar um pouco, porque tem as atividades que tu tem que interagir com outros grupos e acampamentos que tu conhece outras pessoas, tu acaba por uma razão ou outra tendo que conversar e se virar. E até não ter aquela coisa de pai, mãe em cima, te cobrando alguma coisa. Porque ali é óbvio, tem os chefes juntos, mas não é aquela coisa de, é o pai e a mãe junto. Tu acaba te soltando mais, e foi o que aconteceu comigo. Como pioneira, também acredito que isso me ajudou bastante, porque eu sou insígnia de BP, então para te fazer o projeto... eu acabei me soltando bastante, porque o meu projeto foi feito, que também é uma coisa marcante na minha vida, porque eu peguei uma creche e daí nessa creche eu levei assim explicações para as mães de como seria uma postura para cuidar das crianças, coisas que podem levar, como a minha área é fisioterapia. Desde aí eu já peguei essa parte pra levar um pouquinho, né? Porque como era numa comunidade carente, às vezes essas informações não chegam para elas. Então, todo o cuidado da mãe com o bebê foi o que eu tentei levar no meu projeto de ensino de BP, e me fez, assim, me tornar uma pessoa muito mais solta para falar em frente ao público e tal. Porque eu tinha que estar lá durante os sábados que eu tinha compromisso com o projeto. Eu tinha que chegar lá e explicar as coisas para elas de uma forma que elas entendessem. Então foi assim, foi uma coisa que me marcou bastante no movimento. Parei de ir no movimento escoteiro porque eu comecei a trabalhar na época. Eu parei, estava com 22 anos. Então já não era nem mais idade de ser pioneira e ainda estava indo, mas porque eu não queria ser chefe, queria continuar sendo pioneira, mas acabei parando porque não tinha mais condições de conciliar. Parar de ir foi bem difícil, mas não tinha o que fazer, a vida adulta naquele momento estava me dificultando. E acredito assim que o movimento escoteiro é uma coisa que quando criança eu nunca imaginava participar, e hoje em dia eu não me imagino sem, eu nem imagino o dia que eu tiver filhos eu não querer colocar, porque eu me tornei uma pessoa melhor, eu cresci muito, acredito que qualquer ramo, o ramo sênior me ensinou a me virar muito, a criar responsabilidade, a aprender a sair de casa sem pai e mãe estar junto, e o ramo pioneiro me fez ser mais humana, pelas questões das atividades, dos mutirões, que era sempre tentar ajudar o próximo, e fora as pessoas que eu conheci, e levo até hoje na minha vida. Eu indico muito qualquer pessoa que o filho tá com vontade, leva para conhecer, porque às vezes as pessoas acham, não, vou botar meu filho na natação, vou colocar meu filho no judô, e não passa pela cabeça, sabe, participar de um movimento escoteiro. E eu acho que cresce, não desdenhando dos outros, mas eu acho que cresce muito. A pessoa, ela aprende muito com o movimento escoteiro. E uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Mais uma história ótima no nosso programa. Você também é antigo escoteiro? Mande uma mensagem na nossa página, facebook.com/escoteirosSM. Parabéns! Ao Gabriel Silva, do Grupo Escoteiro Henrique Dias, que recebeu sua Lis de Ouro, grau máximo na progressão do ramo escoteiro. Completaram aniversário de promessa na última semana, Cláudio Mir, do Grupo Escoteiro Clareira na Mata, de Caçapava do Sul. A guia Rafaela Rapke e a escotista Mariane Ávila, do Grupo Escoteiro do Ar Augusto Severo.
e a guia Kathleen Vargas, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Sempre Alerta, que contou mais uma vez com a participação dos jovens do movimento. Gostou do nosso programa? Mande sugestão na nossa página facebook.com/escoteirosSM. Até o próximo programa, Sempre Alerta. Até lá, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.